Olá, o Cidadania de hoje discute racismo e psicanálise. Um dos efeitos das situações de desigualdade racial é sobre a autoestima das pessoas, a imagem que o grupo ou quem é discriminado constrói de si mesmo. Como isso acontece? Como pode ser combatido? Para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio da TV Senado a psicanalista e professora aposentada da Universidade de Brasília, Maria de Lourdes Teodoro. Poeta, professora de artes, com formação em psicanálise, tendo feito um pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Doutora Lourdes, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito bem, para começo de conversa, o Brasil parece não levar a sério o racismo contra índios e negros. É isso mesmo? E que efeitos o racismo e até mesmo a negação dele tem sobre a alma do brasileiro e sobre as próprias vítimas? Eu creio que, para a gente compreender isso, há duas questões. Temos uma experiência histórica, que vai dar origem a tudo isso, a chegada dos portugueses, a escravização dos indígenas, depois a escravização dos negros. Quer dizer, a experiência da escravidão marca definitivamente toda a sociedade brasileira, marca desde o início até hoje, até os dias de hoje, de diferentes formas. Existe aquela consciência por parte de quem tem os seus antecedentes, seus ancestrais, né, que foram escravos, nós negros, por exemplo, talvez alguns indígenas, não sei, mas essa consciência de que se foi escravo é algo que, de alguma maneira, talvez para muitos ainda incomode, porque ela não foi discutida, metabolizada, não foi objeto de um processo educativo de compreensão de uma experiência histórica. Então, isso ficou mais como uma chaga, como um trauma. E por ficar como chaga e como trauma, pelos brancos, precisa ser negado. Vamos fazer de conta que isso não existe. Somos uma sociedade cordial, aqui todo mundo é igual, né? Vamos esquecer essa questão de raça. Raça não existe, né? É um modo de ver a questão. Mas para quem é vítima do racismo, a questão de fato existe e ela é muito pesada. O que a gente chama de racismo? Eu chamo é uma desvalorização da diferença, a diferença é marginalizada e discriminada, né? Então, o que permite que se fale de racismo é que há um impacto na vida social, econômica, cultural e na própria personalidade das pessoas objeto de racismo, né? Então, os negros, mulatos, morenos, etc., têm, de fato, bastante dificuldade para exercer sua cidadania em termos igualitários na sociedade brasileira. Isso é um dado indiscutível, né? Mesmo com a presença de muitos negros no campo das artes, dos esportes e até no campo político. Claro, a gente tem tido cada vez mais pessoas negras ascendendo no sentido de terem acesso à representatividade política, religiosa. Nos esportes, eu acho que começou por aí, a penetração dos negros no futebol, aliás, é uma grande mostra de como se dava o racismo então, né, nos anos 40, nos anos 30, né, quando os negros começam a se mostrar bons jogadores de futebol, eles começam não tendo acesso à parte social dos clubes. Eles podem jogar, mas eles não podem compartilhar a vida social dos sócios daquele clube onde o negro jogava. Assim começa a chegada do negro no futebol, né? E eu acho que isso acontece em N outras áreas, né? Onde você pode chegar por capacidade, por habilidade, mas você não chega como pessoa, né? Vocês chegam para mostrar aquela parte da sua personalidade que interessa ou ao clube de futebol, ou a uma determinada sociedade, ou a um determinado meio profissional. Mas, enquanto pessoa, você é ainda muito marginalizado, muito discriminado, né? Como é que a senhora vê? Isso não mudou muito, me parece. Uhum. Como a senhora vê quando as pessoas, muitas vezes, interpretam, né, que o problema do racismo é um problema da pessoa que é vítima, como ela se sucumbe àquela situação e não enfrenta, né? Como é que a senhora analisa esse tipo de visão? Olha, eu analiso esse tipo de visão da seguinte forma.
nós estamos dentro de um mesmo sistema cultural, um mesmo sistema simbólico. Independentemente de nossas crenças religiosas, de nossas opções religiosas, sexuais, de nossa formação acadêmica ou escolar, o Brasil é uma sociedade, a cultura brasileira é a nossa cultura. Então, tudo aquilo que se absorve em termos de imagem, em termos de linguagem, em termos de representação da pessoa humana, negra, mestiça, branca, loira, mulata, etc., vai nos atingir igualmente. Se a imagem do negro, por via do teatro, durante décadas, né, foi absolutamente discriminada e marginalizada, o negro chega na televisão de forma discriminada, marginalizada, o negro chega no cinema brasileiro de forma discriminada e marginalizada, toda essa imagem, todos nós consumimos, brancos e negros da mesma forma, né? Há um excelente trabalho que foi escrito sobre o teatro brasileiro que se chama O Negro como Arlequim, por exemplo, onde é mostrada a imagem do negro representada nas peças de teatro brasileiro, é sempre ridicularizado. Na televisão, o humor brasileiro, quando começa a absorver, primeiro o branco se pintava de negro para fazer papéis ridículos. Quando começam os atores negros a representar seus próprios papéis, mesmo um grande ator como o Grande Otelo, na escolinha do professor Raimundo, quer dizer, é o cara que não tem, todos ali são meio debilóidezinhos, né, na escolinha do professor Raimundo. Mas digamos que o Grande Otelo mostra ainda um pouquinho mais de burrice que os outros em quase todas as cenas, né, do Chico Anísio. E o Brasil inteiro ri, branco e negro, mestiço, mulato, moreno, não é? Então eu quero dizer, só que o impacto dessa figura ridicularizada sobre brancos e sobre negros vai ser diferente, né? O negro estará rindo de si mesmo ao rir, ou o Mussum no... Ou se defendendo? Ou se defendendo, mas essa é uma defesa, como é que a gente diria? É uma defesa destrutiva, né? Porque, na verdade, é o tapar o sol com a peneira, é não se identificar. Ao não se identificar com aquela parte ridicularizada, também não assume politicamente um lugar combativo de se opor a esse tipo de uso da própria imagem, né, nos meios de comunicação. Então, quer dizer, o negro absorvendo essa imagem negativa dele mesmo, vai haver uma certa tendência a identificar-se com o branco e a rejeitar a própria negritude, porque é um ônus muito grande ser negro no Brasil, né? Doutora Lúcia, a senhora tem uma experiência como pesquisadora, uma militância no movimento negro, mas tem também uma experiência de consultório. Eu queria que a senhora trouxesse um pouco disso, do que a senhora tem visto de sofrimento na alma de uma pessoa que é vítima do racismo. Olha, eu vejo que as situações que acontecem na sociedade, que são acontecimentos talvez banais para muitos, corriqueiros para outros, e que marcam de forma diferenciada pessoas negras. Se eu pensar, por exemplo, em acontecimentos específicos no campus da Universidade de Brasília, coisas que eu vivenciei ou que testemunhei, né? Das coisas que eu vivenciei pouco depois da passagem do bispo Desmond Tutu, isso nos anos 90, houve pichações, particularmente nas paredes do Instituto de Artes, grandes pichações com negros fora, viva o apartheid, negros mortos. Eu era a única professora negra na ocasião. O Desmond Tutu, para lembrar o nosso telespectador, era um líder sul-africano, né, que foi uma figura de proa no fim do apartheid. Né? Exatamente. Foi um grande combatente contra o apartheid na África do Sul. Então, na própria Universidade de Brasília havia esse tipo de reação. Houve esse tipo de manifestação, né? E eu lhe garanto que foi a primeira vez que eu senti medo na carne. O que é medo na carne? É quando você treme de medo, porque você se sente pessoalmente, individualmente, ameaçado, né? Eu me senti muito ameaçada naqueles dias, digamos, né? A gente promoveu atividades de reflexão sobre o racismo dentro do próprio Instituto de Artes, teve uma boa repercussão, pelo menos na cidade de Brasília, mas foi lamentável que coisa assim aconteça. Recentemente, houve outros episódios no campus de manifestação de racismo, a questão das cotas provocou muitas divergências, tumultos e atitudes racistas de estudantes brancos contra estudantes negros. E estudantes negros na Universidade de Brasília, professores, sofreram de modo muito particular essas ameaças, né? Não foi um fato
corriqueiro, digamos. Muitos passaram dias sem conseguir dormir, incomodados, etc, etc. Então, o impacto de atitudes racistas, assim, de fato, atinge profundamente pessoas que se sentem visadas, no caso, né? Poderiam até não estar sendo individualmente visadas, claro, mas aí vai depender também da fragilidade de cada um, da estrutura que tem. Nem todo negro que está lá, você sabe que tem um grande número de negros estrangeiros estudando na UNB, talvez a quantidade seja maior que a de negros brasileiros, eu não sei hoje como é que está, mas assim, é um fenômeno de violência vivido com um impacto psíquico muito grande em estudantes negros dentro do campus da UNB. Doutora, como que a psicanálise pode ajudar a identificar essas situações e fortalecer uma pessoa que é vítima de racismo? O trabalho psicanalítico é um trabalho de autoconhecimento, de compreensão do modo de funcionamento, na verdade, de cada um em diferentes situações, porque muitas vezes, numa situação dessa, por exemplo, existe numa situação, digo, de racismo efetivo, né? Existe uma margem de acontecimentos reais, né? Mas conforme esteja a sua estrutura interna, você pode ampliar esse medo, né? E conforme a sua capacidade de digerir isso, pensar, refletir, etc., você pode também reduzir esse medo. A realidade é essa, mas, né? Eu me situo e procuro estar confiante em mim mesmo para sobreviver a isso e que isso não me abale, não me impeça de continuar o meu caminho na vida, o meu percurso na universidade, por exemplo, né? Ou na escola, porque são fenômenos que acontecem todo dia na vida das crianças nas escolas brasileiras, sabe? Nas crianças brasilienses ou pelo Brasil fora, né? Nas crianças, nos adolescentes, no ensino médio, também passam por situações racistas, vexatórias, todo dia. Então, eles dependem muito... Bullying, assédio moral. Bullying, assédio moral, né? Quer dizer, às vezes, para você ter amigos, você precisa se assujeitar a esse lugar, ser o mussum da turma, sabe? Para que a turma te aceite, você tem que ser objeto de bullying e ainda aceitar isso alegremente, né? Como se isso não fosse nada, que você dizendo agora, é uma negação para sobreviver às vezes. Às vezes, para ter amigos, você precisa aceitar esse lugar de bode expiatório, né? Para as pessoas conviverem e poderem brincar com isso sem chamar você de revoltado, sei lá aquela o quê. situação, doutora, que a pessoa que é vítima de racismo brinca, né? Ele mesmo conta uma piada, mas como se fosse esconder que está sofrendo por esconder aquilo. se está sofrendo ou por identificação com seu agressor, que é um fenômeno mais comum, né? A identificação com o agressor parece dar ao agredido um outro status, né? E isso é um fenômeno psíquico que pode acontecer com qualquer um de nós em situação de opressão, né? Quer dizer, essa história da vítima se identificar com o agressor, até nos casos mais graves de tortura, a gente conhece, né? O nome desse tem até um nome, essa síndrome, né? Uma certa síndrome, não me lembro agora. E aí nós precisamos de políticas públicas e também de um esforço da sociedade, das instituições de uma forma geral. Então, eu costumo dizer que, para nós negros, eu acho que a gente tem que se cuidar um a um. Acho que a psicanálise ajuda, não é uma panaceia, não resolve todos os problemas, mas não tenho a menor dúvida que tanto crianças quanto adolescentes negros que recorrem, né, à Sociedade de Psicanálise de Brasília tem uma clínica social que é voltada para a comunidade com menos condições, né, econômicas, digamos, de pagar preço de mercado. E nós atendemos nessa clínica e muitas vezes crianças de origem, né, afro-brasileira procuram esses serviços e elas têm sim sido ajudadas pela psicanálise, né? Porque é um trabalho de autoconhecimento e quanto melhor você tiver conhecimento de si mesmo, compreender suas próprias limitações e também compreender que você tem recursos para lidar com essas dificuldades e ir adiante apesar delas, quanto mais firme, mais sólido for esse seu mundo interno, né, que a psicanálise pode permitir ajudar a, digamos, a integrar melhor,
a consolidar melhor, dar um chão, né, mais sereno para esse estar nesse mundo, né, nessa sociedade. Na medida em que você se prepara internamente, você se torna mais hábil e mais capaz de lidar com essas situações adversas, né? Doutora Lourdes, eu queria conversar mais sobre esse tema, mas não queria perder a oportunidade, já que a senhora tem algumas publicações muito interessantes. Queria que a senhora falasse um pouco desse livro, né? Bom, o Modernismo Brasileiro e Negritude Antiliana é um trabalho que resulta da minha tese de doutoramento, que eu fiz na Sorbonne, terminei há uns 30 anos quase, né, em 84. Ele foi publicado porque, quando eu fui fazer o pós-doutorado, na verdade, em Harvard, eu assisti aos colóquios do W.B. Du Bois Instituto para Pesquisas Africano-Americanas. E, assistindo a esse colóquio, eu via que os pesquisadores norte-americanos estavam trazendo questões que eu tratei aí toda semana, né? Porque vinha gente do país inteiro discutir questões africano-americanas no Du Bois. E eu assistia os colóquios todos os dias, todas as quartas-feiras. E eu falei, puxa, mas esse meu livro que eu abandonei porque eu fui para as artes quando eu cheguei aqui, vou editar esse livro. E lá foi que eu preparei, durante esse pós-doutorado, eu preparei a edição, mandei para algumas editoras na França e a L'Harmattan se interessou e publicou. E ele foi muito bem vendido no Amazon Books, né? Sim. E agora, esse ano, precisa ser publicado no Brasil, que esse ano é o centenário do nascimento do Aimé Césaire, que é um dos autores sobre quem eu trabalhei. Muito bem. Esse aqui é um capítulo que a senhora tem neste livro, né? Esse o Fenômeno Obama, Mudança, né? Nós Podemos, é um trabalho que o colega nigeriano Femi Ojoade editou. Ele reuniu pesquisadores negros de um pouco por todo lado no mundo. Ele é um grande intelectual norte-americano e nigeriano, né, porque ele tem dupla nacionalidade, e me pediu que escrevesse meio representando a América Latina. Eu falei, bom, é muita pretensão, não posso falar pelo continente, mas olhando um pouquinho, né, para o Brasil, eu posso comentar o impacto da eleição do Obama. Penso que foi uma grande vitória do povo norte-americano sobre suas limitações históricas, eu digo, né? É uma vitória da sensibilidade, é uma vitória da inteligência, de um modo dos americanos lidarem com as suas questões próprias. Eu fiquei muito feliz com a eleição do Obama e fiquei feliz também de participar desse livro e pensar no Brasil e como o Brasil reagiu à eleição do Obama, né? Chegaram a dizer que muitos brancos brasileiros votariam em uma pessoa negra para a presidência da República. Não tenho dúvidas disso. Mas eu não sei se essa pessoa negra levasse um discurso abertamente, por exemplo, contra o racismo e se expressasse nesses termos claros de que há uma desigualdade muito grande que precisa ser superada, não sei se esse negro ou essa negra seria eleito com a mesma força, entendeu? Com o mesmo vigor. Porque a questão é que nos Estados Unidos o número de negros é muito menor, né, que no Brasil. E ficando lá durante um ano, eu tive a oportunidade de ver que na Universidade de Harvard você tinha um lugar como Instituto de Pesquisas Africano-Americanos. Todos aqueles professores são professores doutores, todos eles são negros, vêm do país inteiro, o número de estudantes negros é muito grande. Então, é incomparável, né, a situação de desigualdade no Brasil, nos Estados Unidos ou em outro lugar qualquer, porque mesmo na África do Sul, com certeza o número de negros altamente qualificados vai ser muito maior que no Brasil. Né? Lourdes, e esse livreto? Do que ele fala? Esse livretozinho, para mim, é minha joiazinha muito especial, porque a capa foi feita pelo meu filho, Flávio Chaves, que hoje trabalha em Gana, aliás, né, como engenheiro florestal. E Fricote Swing é o nome de uma... Fricote foi o nome de uma música popular na Bahia, que um cantor e compositor baiano lançou em 86. E foi muito cantada aqui no Pacotão de Brasília, naquele ano. E havia um trio elétricozinho local cantando essa música e isso provocou um tumulto de rua, né? Havia pessoas e eu comecei a observar esse tumulto e vi que tinha muitos negros cantando fricote e dançando e havia outros protestando contra a mesma música. E eu estava no carnaval também, eu comecei a ficar confusa e acabei me afastando para um daqueles, entre dois blocos residenciais ali na Asa Sul.
E quando eu chego nesse cantinho que eu parei para respirar e observar melhor, havia um grupo musical tocando. Bomba, esse grupo musical só tocava músicas antigas. E a única música daquele momento que eles tocaram foi a bendita música Fricote. Eu falei, o negócio está sério. Aí estava sério demais, eu achei melhor ir para casa e refletir. E a reflexão surgiu o livro. Deu origem a esse livro, que recebeu, aliás, um comentário muito simpático de algumas pessoas, do CUT de São Paulo, do Henrique Cunha, do Ceará, e do falecido sociólogo Ottaviani, que me mandou uma cartinha muito bonita sobre ele. Nós conversamos aqui sobre racismo e psicanálise com a doutora Maria de Lourdes Teodoro, psicanalista e professora aposentada da Universidade de Brasília. Se você quiser comentar sobre este programa, ligue para nós. O telefone é 0800 61 2211. Se quiser rever esse programa, você pode baixá-lo pela internet. Nossa página é www.senado.leg.br/TV. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa.